Olá, bem-vindo a mais uma edição da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do IPS, quando temos estudado as lições da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Brasileira. Nós terminamos um trimestre e agora começaremos outro, e o tema desse próximo trimestre, fé, fidelidade e força. As lições foram escritas pelo pastor Fábio Martins. Ele é pastor na Primeira Igreja Batista em Jardim Mariléia, em Rio das Ostras. Nós agradecemos muito a Deus pela vida do pastor Fábio, porque as lições estão maravilhosas, né? E nós vamos estudar juntos. Vou ter essa alegria de algumas dessas lições estudarmos juntos. Seja bem-vindo. Vamos orar por você, pela sua família, pela nossa igreja. Deus tem sido sempre muito bondoso, gracioso e fiel. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, Deus. Nós te agradecemos porque na tua soberania o Senhor tem sustentado todas as coisas, as nossas vidas. Somos tão gratos pela salvação em Cristo Jesus. Somos tão gratos pela tua palavra e porque podemos estudar a palavra do Senhor aqui juntos. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Fábio Martins, que escreveu as lições, por este acesso a esse conteúdo maravilhoso. Te pedimos a instrução do Teu Espírito Santo para estudar, para compreender, também para obedecer o ensino da Tua palavra, para que ela venha frutificar na nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela vida do Lucas, que também está aqui nos ajudando na sonoplastia, seja sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Nós te agradecemos as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós vamos começar um novo período. Estivemos estudando sobre os reis e os profetas do povo de Deus, Israel, em Judá, não é? Durante os primeiros meses. E agora nós vamos ter oportunidade de estudar os primeiros livros históricos. Logo após o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vem a sequência de livros históricos. E nós vamos começar, passar um pouquinho, passear pelo livro de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, o nosso foco, então, é fazer um apanhado desses 3 livros, tá ok? Mas o que importa para nós mesmo, apesar das lições estarem muito bem escritas pelo pastor Fábio, é nós recebermos a palavra de Deus. Eu sempre pensei isso. A Bíblia, ela faz parte da nossa armadura espiritual. Ela é a base da nossa vida. É a base, é a regra de fé e prática para nós. Então o texto, ele tem esse poder de mudar a nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa preciosa. Então nós vamos estudar a palavra e vamos usar as lições como se fosse uma bengala para nos auxiliar, ok? Vamos lá? Quero te convidar então para nós lermos a partir do livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Fica aí com a sua Bíblia aberta, tá ok? Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, esse primeiro capítulo, né, do livro de Josué, o Senhor encorajando, fortalecendo, animando Josué, que venha a ser o sucessor de Moisés. Vamos lá? O autor destaca que o Antigo Testamento ele pode ser dividido em 9 períodos. O período da criação, nós vemos em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, com a queda do homem, os patriarcas, não é? O Êxodo, a conquista, os juízes, a monarquia, o exílio, o retorno e o período de silêncio. Muitas versões da Bíblia, por exemplo, tem entre o livro de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, e o primeiro, Mateus, do Novo Testamento, páginas em branco, significando esse período de silêncio. O Pentateuco registra esses 3 primeiros períodos: a criação, os patriarcas e o Êxodo. Agora a gente vai ver nesses livros históricos 2 questões muito importantes: o registro histórico e também o que se ensina teologicamente, né? Então vamos lá. Esses livros foram escritos no período de 800 a 1000 anos, desde a chegada de Josué em Canaã, no século IV, aproximadamente até o século X a.C. Até Neemias, né? Esse tempo. O conteúdo teológico apresenta preciosas lições. Primeiro, eles traçam a história do Senhor com a sua nação. Eles revelam o amor fiel e imutável de Deus por seu povo. Eles contam, diferentemente da história comum, a história da salvação, que são revelações divinas no tempo e no espaço que são registradas na Escritura. Então a gente sabe que Deus providenciou a salvação. Nós vemos isso desde o capítulo 3 de Gênesis, com a queda do homem, quando Deus disse que da mulher mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente. A gente sabe que esse é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, né? Que Deus enviou ao mundo. Então nós vemos aqui no primeiro ponto da lição que Josué e a fé para ocupar a terra faz parte do 4º período do Antigo Testamento. Esse grande protagonista, Josué, o nome dele significa Jeová é a salvação, ou Jeová salva. E a sua forma grega de escrita é Jesus. E o nome de Jesus significa Salvador, salvação, não é? Então a gente vai ver ao longo da história de Josué que ele tipifica Jesus. Então ele foi o sucessor de Moisés. Moisés não pôde entrar na terra prometida, veio Josué que conduziu o povo à terra prometida. E o Senhor Jesus também nos conduz à presença do nosso Deus, a Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém, no céu, onde o Senhor Jesus já nos aguarda. Então, Josué é esse assistente de Moisés. A gente pode confirmar isso em Êxodo, no capítulo 33. Você abre comigo? Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 33, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então Josué é aquele que estava mesmo junto a Moisés, auxiliando em todo o tempo, né? Em Êxodo também, no capítulo 17, voltando aí, capítulo 17, verso 9, Josué também ajudou Moisés na batalha
contra Amaleque, em Refidim. Verso 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Então estava sempre junto, não é? Isso é importante a gente saber esse dado histórico do livro de Josué e da pessoa de Josué. E a gente percebe aqui que Moisés confiava em Josué e já depositava nele confiança porque ele tinha essa fé, essa firmeza, essa resistência e grandes qualidades, né? Grandes qualidades. Então o Josué era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Quero te convidar também a abrir o livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 27, verso 18. Lembra que eu pedi a você para ficar com a Bíblia aberta? É importante que a gente vai folheando, vai conhecendo os livros, né? Principalmente quem não nasceu no Evangelho e aceitou Jesus depois, vai passar a conhecer a Bíblia, isso é muito bom. Então, Números 27, verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha que coisa importante, né? A Bíblia fala que Josué tinha o Espírito. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo não foi derramado sobre as pessoas, como aconteceu no Pentecoste, no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 2. Aqui no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre uma pessoa. Deus mandava o Espírito para aquela pessoa, para ela executar uma função especial para Deus. Mas o Espírito não permanecia com ela. Mas aqui sobre Josué, ele diz assim, um homem em quem há o Espírito. Então a gente vê que foi uma pessoa escolhida por Deus para que o Espírito Santo ficasse com ele, né? Por causa da função dele, de suceder Moisés e levar o povo até Canaã, além de enfrentar muitas guerras, né? Somente uma pessoa com o Espírito de Deus poderia guiar o povo de Deus numa tarefa tão importante. E Moisés foi esse homem escolhido. Porque a nação, ela ainda não era uma nação forte. O povo da Palestina, existiam vários conglomerados de nações e eles brigavam contra o povo de Deus, né? Eles brigavam, havia invasão de exércitos estrangeiros. Então essas guerras, isso demandava que tivesse um líder de sabedoria, de fé e de resistência. E Josué estava assim. Os cananeus, o povo que estava ao lado, né? Essa terra que seria conquistada de Canaã, chamado cananeus, eles eram politeístas. Deus não era o único Senhor para eles. Então, quando o povo de Israel tomou posse dessa terra, as pessoas que habitavam lá, elas precisavam conhecer o nosso Deus. Eles rendiam culto ao Deus chamado El, que era considerado o criador e principal divindade, a Azerá, que eles consideravam Azerá a esposa de El. O El deles, né? Não o nosso Deus. Entre os seus muitos filhos, Baal era o mais importante. Então, como se Deus tivesse casado com Azerá, e um dos filhos deles fosse Baal, e eles rendiam culto a esse filho Baal. Os cultos tinham muita lascívia, sexo, depravação, porque eles acreditavam que a fertilidade da terra, dos animais, da chuva, o crescimento da vegetação dependia dessas oferendas e também essas oferendas através das relações sexuais oferecidas aos deuses. Então, depravação total. A gente pode ver isso, por exemplo, em Levítico, no capítulo 18. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu queria que você abrisse lá, por favor. Levítico, o terceiro livro da Bíblia, capítulo 18. O título desse capítulo diz assim, casamentos ilícitos. E Deus começa a alertar a nação, dizendo assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo,
fala aos filhos de Israel e dizes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele começa aqui, por exemplo, no versículo 6, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Verso 7, não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. Então ele vai ensinando aqui que ver a nudez de parentes seria pecado, né? Pecado. Um não deveria ver a nudez do seu parente. Então, uma lei que era comum aos povos do Egito, aos povos cananeus, mas para o povo de Deus, a regra, a ordem, o mandamento, a lei era não ver, não cometer esse tipo de pecado. Né? A gente pode ver isso também no livro de Deuteronômio, capítulo 12, verso 31. Então, esse livro de Josué, a gente vai ver nele que para entrar na terra de Canaã, Josué enfrentou vários dilemas. Não é? Um povo com esse costume. Pensa comigo, nós vivemos um país de várias culturas, vários costumes. É fácil lidar com a cultura e com o costume de pessoas na nossa família, ou até mesmo vizinhos, na escola, na faculdade, pessoas que têm costumes completamente diferentes da lei do nosso Deus, dos ensinos da palavra de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Quantas as vezes dificulta o relacionamento, amizades, né, por causa das culturas diferentes. Porque as pessoas acham que coisas assim não são pecados contra o nosso Deus, nosso Senhor. Então ele estava lá com dificuldade. Os propósitos significativos da obra de Josué era descrever o domínio de Canaã e o estabelecimento das tribos nela. Revelar que Deus é fiel. Afinal, Deus cumpriu a promessa de levar o povo até Canaã e entregar essa terra nas suas mãos. O propósito também, revelar e reafirmar a santidade do nosso Deus, o Senhor. Né? Revelando que as depravações dos cananeus, exigindo dos israelitas o despojamento de coisas proibidas. Temos algumas questões interessantes que o autor destaca. Se o livro de Êxodo apresenta a salvação como a libertação da escravidão no Egito, o livro de Josué representa a vitória, a tomada e o descanso para o povo de Deus. Sim, porque antes eles não estavam no Egito, não eram escravos lá, e eles não tinham a sua própria nação. Então, se Deus leva eles agora para a sua nação, para a terra de Canaã, agora eles seriam um povo com a sua própria nação, haveria descanso. Mas para ter descanso, passariam por longos desafios. Né? Esse descanso, o repouso do povo de Deus, em alguma medida, se torna um repouso profético para nós, povo de Deus. Nós temos esse repouso em Cristo. Sim, quando nós entramos, quando a nossa vida está em Cristo, quando nós entramos na promessa de Deus para nós de salvação, a nossa vida também entra no repouso, né? O descanso na fidelidade do nosso Deus. E isso nós podemos ver na carta aos Hebreus, no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 4, verso 1, 8 e 9. Vamos ler comigo? Hebreus capítulo 4, versos 1, 8 e 9. Quase no finalzinho do Novo Testamento, antes da carta de Tiago, de Pedro. Diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus,
te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Eu li errado, eu li no capítulo 1, no capítulo 4, verso 1, 8 e 9. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Agora, verso 8 e 9. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, Josué levou o povo para esse repouso, né? E assim nós temos o repouso em Cristo também. Josué, então, como havia dito, ele pode ser visto como um tipo de Cristo, né? Tendo em vista a obra que ele realizou. Porque assim como Moisés não pôde introduzir os israelitas na terra prometida, tampouco a lei poderia nos conduzir ao repouso de Deus. Só Jesus, nosso grande Josué, nos leva a essa terra e nos reparte a herança. Mas eu queria ler com você também, no livro de Josué, capítulo 13, de 1 a 13. Josué, capítulo 13, de 1 a 13. Quando, nesse capítulo, ele reparte a terra. Então, é importante a gente saber o conteúdo histórico, né, quando o povo de Deus foi tomando posse dessa terra. Isso é muito lindo. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom e os aveus. Desde sul também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus. E assim ele vai decorrendo toda a terra. No verso 13 ele diz, porém os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Macateus, antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então ele vai falando aqui como que seria a herança, né? Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são sua herança, como eu já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. Isso tudo aqui já havia sido falado ao povo por Moisés. Então Josué agora estava cumprindo obediência. Podemos ver também em Josué 24, os versos 14 a 25, também não vamos ler todo. Josué 24, de 14 a 25, é o último capítulo desse livro, quando Josué faz de novo o concerto com o povo. Depois dele tomar a terra, passar por todas as vitórias, no capítulo 24, ele traz à memória o povo de Deus, tudo que Deus tinha feito pelo povo, e aqui ele vai fazer um novo concerto. Esses pequenos detalhes do livro de Josué, nós também vamos estudar nas lições seguintes, ok? A partir de hoje. Mas estamos fazendo esse apanhado geral. Vamos ler lá comigo? Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
Então, a gente vê aqui que esse livro de Josué, a fidelidade dele ao Senhor e toda essa trajetória, compensa a gente estudar este livro, porque a gente vai ver a vida de um homem de fé, de coragem, de determinação e de fidelidade ao Senhor. Agora, no segundo ponto da nossa lição de hoje, vamos ver o livro de Juízes. Juízes e a fidelidade para proteger e seguir na terra. Isso corresponde ao 5º período do Antigo Testamento. Então, a criação, os patriarcas, o êxodo, a conquista e agora os juízes, né? O livro de Juízes registra o estado do povo de Israel depois da conquista. A nação apática às questões religiosas foi incapaz de cultivar longos períodos de obediência e comprometimento com o Senhor. Os escassos períodos de fidelidade proporcionavam paz e descanso, mas sempre eram substituídos por longos períodos de desobediência e pecados. Ah, meu Pai! Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. É a expressão que mais vai se repetir no livro de Juízes. Que situação! Nós vamos ver também nesse livro de Juízes, no decorrer das nossas lições, essa questão que até hoje nos persegue como povo de Deus, né? A gente, quando está obedecendo ao Senhor, vivemos períodos de descanso e de paz. Mas eu não sei o que acontece, que nós vamos nos afastando da fidelidade ao Senhor, da obediência aos mandamentos do Senhor, de nós sairmos da gratidão, do sentimento de gratidão a Deus Pai, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo em nós, e vamos nos afastando da fé, né? Isso é terrível. Mas vamos abrir aqui em Juízes, no capítulo 17, e ver um pouco dessas repetições no verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Capítulo 18, verso 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não havia caído em herança bastante sorte. Capítulo 19, verso 1. Aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, peregrinando aos lados da montanha, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Então, confirma que não havia rei em Israel. Também no capítulo 21, verso 25. Vamos ler para finalizar essa parte aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, esse livro foi escrito no período que não havia rei em Israel. Os juízes, então, foram instrumentos do Senhor para liderar os inúmeros momentos difíceis que o povo de Israel viveu. Eles eram uma autoridade judiciária, como se pode pensar, eles não eram. Eles eram líderes militares, incumbidos da tarefa de livramento. Então, na verdade, eles não tinham uma função política, né? Eles eram militares. O ofício significava governar no sentido amplo. Esses 12 juízes que a gente vai encontrar aqui nesse livro, eles foram heróis regionais, nacionais, que se tornaram governantes militares recebendo o Espírito de Deus para liderar a nação em vitórias contra nações inimigas. A tradição judaica atribui a Samuel a autoria desse livro de Juízes, que tem um lapso temporal de 2 séculos, começando em Otoniel, no juiz, né, Otoniel, em 1200 e terminando com Sansão, em 1070. Mas há controvérsias contra isso, podendo essa estimativa de tempo chegar perto de 4 séculos. O tema central da obra se encontra no ciclo do capítulo 2, de 11 até 23, onde o autor expõe a razão e a solução para as catástrofes que assolavam o povo. Então vamos abrir lá? Capítulo 2, de 11
a 23. Precisamos ler a palavra. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para, por elas, provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, as razões aqui, a gente vê, Israel adorava outros deuses e se esquecia do Senhor. Isso significa apostasia, abandono da fé. O Senhor entregava os inimigos, entregava o povo de Israel na mão dos inimigos. O Senhor castigava o povo de Israel. Israel clamava ao Senhor, se arrependia. O Senhor levantava um libertador. Enquanto este governava o povo permanecia fiel. Significava que o povo estava em libertação. Saindo o libertador, o povo voltava para a apostasia. E os propósitos relevantes desse livro de Juízes, dessa obra: primeiro, retratar a história do povo escolhido no período compreendido entre a morte de Josué, em Juízes 1:1, e o advento da monarquia, em Juízes 21, verso 25. Segundo, servir de comparativo com o primeiro livro histórico de Josué, que nós vimos no primeiro tempo. Josué registra as vitórias do povo. Juízes vai registrar as derrotas. Josué fala das conquistas de 7 nações em 7 anos. Juízes descreve 7 apostasias, 7 opressões e 7 libertações. Terceiro, esse livro revela a santidade do Senhor. Ele é santo e castiga o seu povo por seus pecados, mas é misericordioso também para salvá-lo quando dá mostras de arrependimento. O livro ensina que a opressão é um castigo pela infidelidade e a libertação é o resultado do retorno a Jeová, nosso Deus, né? O Senhor nosso Deus. Quarto, demonstrar a necessidade de se estabelecer um governo coeso, forte e central, no caso, a monarquia, que vai vir logo depois. Isso, então, a gente aprende que a fidelidade ao Senhor, ela é singular, ela não pode ser desperdiçada, né? A fidelidade ao Senhor é uma questão crucial para que nós tenhamos paz e descanso. Ouvir e temer a Deus deve ser padrão para nós, servos do Senhor. Então vimos a questão de Josué,
agora do livro dos Juízes, nesse apanhado geral, e agora vamos fazer um apanhado geral do livro de Ruth, que também representa o 5º período do Antigo Testamento. Ruth, uma moabita, uma mulher moabita, que tem a força para vencer os desafios da terra. Não é? O livro de Ruth, eu vou pedir para que nós já deixemos abertos no livro de Ruth, ele registra o cuidado soberano de Deus por seus servos fiéis. É um idílio que contém tragédia, humor e amor. Muitos o consideram uma ficção alegórica, justamente por conter um final feliz. Sua história acontece dentro do período dos Juízes, mencionando locais e detalhes característicos da região da época. O Novo Testamento refere-se a Ruth como personagem histórica. Sim, Ruth faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Em Mateus 1:5. Vamos abrir? De tudo que eu mais amo mesmo é abrir a palavra de Deus. Sempre a gente encontra preciosidade. Verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. A história de Ruth é muito linda, muito linda. Bom, o Novo Testamento se refere a Ruth como personagem histórica, nesse texto que nós lemos, e de sua linhagem ascendeu o grande rei Davi. O tema central do livro de Ruth passa pelo texto de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, onde o Senhor recompensa a fé da estrangeira Ruth. Eu queria ler o livro todo, mas vamos ler lá o capítulo 1, versos 16 e 17? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, essa mulher maravilhosa que ficou ao lado da sua sogra, ao lado da sua sogra e do Deus da sua sogra. Não insista para que te deixe, não insista para que eu te abandone, porque aonde você ficar, eu vou ficar. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Que amizade linda e preciosa, né? Uau, demais. Assim como o livro de Esther, o livro de Ruth também leva o nome da protagonista, não é? E essa menina que teve muita coragem, essa menina linda, Ruth. O livro traz uma transição entre a época dos grandes libertadores para a época de Samuel e o surgimento da monarquia, né? Porque Samuel foi o profeta, né, que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então Ruth conta a história desse período. Quais as intenções principais do livro de Ruth? Primeiro, registrar que mesmo numa época desenfreada e cruel, a bondade e a fidelidade a Deus podem ser percebidas na vida de algumas pessoas. A idolatria e a maldade não são generalizadas no livro de Ruth. Sempre há um remanescente que não se entregou às concupiscências e na babesca desobediência. Palavra diferente, né? Mas mostrando aqui que Deus preserva pessoas que são fiéis, que não se entregam à idolatria, que permanecem longe da maldade, são fiéis ao Senhor. Segundo, demonstrar a fidelidade do Senhor e a sua providência. Mesmo quando os tempos são maus, Noemi foi recompensada em sua piedade e Ruth em sua lealdade. Deixa eu ver para você aqui, olha. O que aconteceu com Noemi? Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quiliã, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos
e do seu marido. Então Noemi se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Então ela estava passando fome lá, né? Sem marido, sem os 2 filhos, passando fome. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos, né? Com os maridos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que fossem seus maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora. Já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse tem esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês vão esperar eles crescer? Deter-vos-eis para ficar comigo sem tomar desmarido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então Noemi estava passando um momento difícil, né? E Orfa, essa nora, voltou para a casa dos pais, né? Mas Ruth permaneceu fiel à sua sogra. Então, em segundo ponto aqui, Noemi foi recompensada em sua piedade, Ruth na sua lealdade. Esse livro trata disso. Terceiro, revelar que em Deus não há acepção de pessoas. A postura de Noemi, sem que ela percebesse, ganhou uma pagã para a fé de Israel. Ganhou uma pagã, uma moabita para o Senhor nosso Deus. Você não vai perceber, mas eu fiquei arrepiada aqui. Quantas vezes, né, a nossa fidelidade a Deus faz com que pessoas completamente comprometidas com idolatria, maldade, sexualidade depravada, né, depravações morais, mas através da nossa fé, essa pessoa conhece o Senhor nosso Deus, se volta para Ele, e assim como nós tivemos, vai ter também a sua vida perdoada por Jesus, os seus pecados perdoados, por causa da fidelidade ao Senhor. Olha que coisa linda, não é? Então, concluindo a nossa lição de hoje, em Josué, nós aprendemos a fé fervorosa de Josué para conquistar e ocupar Canaã. Sob a promessa de Deus, esse líder marchou e dedicou sua vida para cumprimento da tarefa que Deus lhe outorgou. Ele reafirmou sua confiança no Senhor. Ele decidiu de maneira cabal e inequívoca a quem iria servir. Lembra o que foi que ele disse? Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, além do Jordão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão de servir ao Senhor. Em Juízes, nós aprendemos da fidelidade necessária para honrar o Senhor, quer se tenha um líder ou não. Precisamos ter fidelidade para servir ao Senhor. Ainda que libertos pelo sangue de Cristo, não podemos fazer o que bem entendemos, de maneira a comprometer nosso testemunho e o Evangelho. E em Ruth, aprendemos sobre a força que conduz a escolhas corretas que nos fazem superar tempos adversos. Somos ensinados que a vida piedosa é uma bênção e que seus frutos produzem paz e descanso singular. Fé, fidelidade e força são os assuntos que nos acompanharão nesse nosso trimestre e lições que serão repletas dessas evidências. Quero convidar você a ficarmos juntos durante esse trimestre. Mas antes de encerrarmos hoje, vamos pensar para agir como a fé de Josué impactou a nossa vida e como a fé de Josué nos desafia a seguir adiante, sendo conduzido por Deus diante de um mundo tão cheio de desafios. Se está disposto, você está disposta a manter a sua fé firme, fiel ao Senhor? Você já experimentou na sua vida o ciclo dos juízes? Se afasta do Senhor,
passa pelo castigo. Se ele arrepende e é liberto. Isso já aconteceu na sua vida? Na minha já aconteceu várias vezes, não é? Outra pergunta. A força de Ruth para superar tempos de crise, preconceitos e demonstrar amor é exemplar. Como você, como eu, temos demonstrado nossa força em tempos difíceis? Dá para a gente pensar sobre isso, não é? Lição muito maravilhosa, e isso foi só o começo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero te agradecer também porque você tem acompanhado as lições junto comigo. Muito obrigada por estar junto nesse período, né, de tempo, de minutos, quando nós compartilhamos a palavra de Deus e estudamos sobre ela. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Guarde a sua família, abençoe a sua semana, a sua vida, a sua casa, tudo que você fizer, por onde você andar. Essa é a minha oração e participa conosco do culto que vai começar logo a seguir. E se você quiser rever as lições e também os cultos, no nosso canal do YouTube, PIB do IPS, é o nosso canal do YouTube. Deus te abençoe.